Então, se a gente não nos colocarmos disponíveis, se nós não nos colocarmos aptos a perceber essas energias da espiritualidade, nós não iremos recebê-las por nossa própria vontade. Então é importante que nós estejamos de mente bem aberta, relembrando a todos que desde o começo do dia, os irmãos espirituais dessa casa preparam as energias, preparam essa casa sagrada para acolher a cada um de nós durante o período da noite. Nós acabamos por realizar aqui bem mais do que um simples estudo. É também uma terapia espiritual, é também um tratamento espiritual, é uma troca de fluidos magnéticos, é um trabalho muito bonito que a espiritualidade faz, que cada um de nós fazemos quando vimos aqui para esta casa, socorrendo irmãos espirituais que aderem magneticamente a gente e dando a oportunidade a esses irmãos de conhecerem essa casa, de serem socorridos pelos irmãos espirituais. Então é um trabalho muito grande que acontece ao mesmo tempo, enquanto estamos aqui nos divertindo, estudando, sentindo os bons fluidos da espiritualidade. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Oração de abertura do trabalho. Pai, nós vos agradecemos muito por esta oportunidade. Peço a vós que cada um que esteja aqui nesse momento receba de vós sabedoria para aplicar vossos ensinamentos e que esses filhos possam passar coisas positivas a quem nos procurar. Ninguém é melhor ou pior, somos todos iguais. Graças, Pai maior. Vamos ao trabalho. Vamos ao trabalho. Obrigado, Ângela. Todos bem? Todos tranquilos? Então vamos, pessoal, iniciar o nosso bate-papo dessa noite, nessa caminhada que a gente tem feito juntos, né? Estamos caminhando todos juntos em direção à luz, uma caminhada para que cada um de nós possamos nos melhorar, entendendo melhor as coisas da espiritualidade, entendendo melhor como é que as coisas acontecem na nossa vida, né? Então, a nossa reflexão da noite é algo que eu tenho falado para vocês algumas vezes já, sobre a injustiça, né? Nós temos uma mania de terceirizarmos todos os nossos problemas. Sempre que a gente tem um problema, o problema nunca é nosso. É sempre alguém que ocasionou o problema para a gente, né? E, na verdade, o Espiritismo vem nos ensinar que não existe a injustiça. Ninguém é vítima por qualquer injustiça. Pô, Paulo, isso é difícil de engolir, é difícil de acreditar. Então vamos lembrar de uma coisa rápida. Todo mundo aqui acredita em Deus? Quem aqui acredita em Deus? Lembra quando a gente estudou o que é Deus? Inteligência suprema, justiça, sabedoria, amor infinito. Bom, se Deus é soberanamente justo e bom, como é que Ele vai praticar alguma injustiça com qualquer um de nós? Então, não existem injustiças. Mas por que as coisas acontecem? Tudo ocorre segundo a lei de causa e efeito. Cuidado, porque muita gente confunde com a lei da física da ação e reação, né? Não nós estamos falando da lei de causa e efeito. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Não é possível que um efeito não inteligente
gere uma causa inteligente e vice-versa. Ok? Então, tudo que fazemos, lembra que nós estudamos já, que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que é matéria. É matéria, é uma forma de matéria. E matéria é energia condensada, não é verdade? Então, assim como a espiritualidade usa do fluido cósmico universal para transformar e criar qualquer coisa, nós também fazemos isso. E toda ação que nós temos resulta numa consequência. Se a nossa ação é boa, a consequência vai ser boa. Se a nossa ação é ruim, a consequência vai ser... Ah, não é o azar? Não existe o azar. Não existe o azar. E não existe a sorte. Existe lei de causalidade. Causa e efeito. Fez coisas boas, você vai produzir efeitos bons. Fez coisas ruins, você vai produzir efeitos ruins. Simples assim. Jesus já nos ensinava, né? Não propriamente Jesus, ele se reportou a um comentário do Velho Testamento, quando ele fala da semeadura, né? Da parábola da semeadura, que não é de Jesus, ela é lá do Antigo Testamento. Mas Jesus reitera, né, essa parábola dizendo que o que a gente semeia, a gente vai colher. A semeadura é opcional, mas a colheita do que a gente plantar é obrigatório. É a expressão da lei da causa e efeito. Ok? Chamamos de injustiça nada mais é do que um resultado da nossa ignorância. Ok? Todas as situações de sofrimento que vivemos na existência humana seguem a lei da causa e efeito. Tudo. Ok? Bebeu demais? No dia seguinte tem o quê? Ressaca. Comeu demais? Depois você vai ter o quê? Uma indigestão. Tudo, gente. Tudo tem as suas consequências. Como eu sempre digo, não existem vítimas nesse mundo. Não existe no mundo, no universo de nosso Pai, não existem vítimas e não existem injustiçados. Existe causa e efeito. Mas Paulo, a criança acabou de nascer, não fez nada de ruim, por que ela está sofrendo? Aí, gente, nós como espíritas temos que crer numa das questões da doutrina espírita, que é a reencarnação. Se você não acreditar que vivemos várias vidas, as coisas perdem o sentido de ser. Então, podemos sim ter uma vida regrada até hoje, mas estarmos ainda sofrendo consequências de maldades ou maus atos que praticamos em vidas anteriores. Mas por que se eu pratiquei esse mau ato lá na vida anterior, eu só fui pagar agora? Porque Deus é tão bom com a gente, que Ele só faz a gente pagar a dívida quando a gente tem condições de arcar com ela. E muitas vezes, a gente não tem a condição de arcar com essa dívida lá atrás, ou no começo, e se espera que nós estejamos mais fortalecidos para que a gente possa sofrer, né, a tal da expiação pelos nossos maus atos. Ok? Tudo acontece de acordo com causas anteriores e condições prévias. Lembrando sempre a todos aqueles que não estão acostumados com o nosso estudo, que isto não quer dizer que tudo esteja escrito. Temos o livre-arbítrio, temos o poder de escolha. Porque se tudo na nossa vida, né? Alguns religiosos falam assim, está escrito lá na Bíblia que não cai um fio de cabelo de tua cabeça, não voa um pássaro no céu sem a vontade do Pai. Ou seja, tudo que acontece na nossa vida é vontade do Pai? Não. Não. Há um projeto para a nossa vida, mas nós temos o maior bem que Deus nos deu quando nos criou, o livre
livre-arbítrio, o poder da escolha. E é em cima desse poder de escolha que escolhemos o bom e escolhemos o ruim, escolhemos o certo e escolhemos o errado. Caminhamos mais rápido ou caminhamos mais lentamente. Tá? Então, nem tudo na nossa vida está pré-determinado. A gente sempre dá esse exemplo, uma pergunta que muita gente faz para nós que somos espíritas. Mas então, se tudo que acontece é vontade de Deus, então o cidadão matar o outro na rua foi vontade de Deus. O rapaz tinha que matar o outro porque era vontade de Deus. Não. Somos filhos de um Pai amoroso. Ele só quer o nosso bem, Ele só quer a nossa evolução. Deus não colocou nenhum de nós aqui para sofrermos. Nenhum de nós. Essa visão de que Deus é um Deus punitivo, que sentencia, não é a visão espírita. Somos filhos de um Pai extremamente amoroso, soberanamente justo e bom, que quer o nosso bem. Mas então por que sofremos? Porque escolhemos errado. Por exclusiva decisão nossa. Optamos pelo caminho mais longo. Né? Jesus também nos ensinou a porta estreita e a porta larga. Né? O que é a parábola da porta estreita e da porta larga? A porta estreita são as coisas mais corretas do mundo, mais disciplinadas, mais hierarquizadas. As coisas têm que ter uma certa ordem. E a porta larga? É o vamos que vamos. Então, se eu vou pela porta larga, amanhã não vou acordar às 8 horas da manhã para trabalhar, porque eu vou para a porta larga. O que vai acontecer? Vou perder o emprego e vai falar que foi a vontade de Deus. Foi azar. São causa e consequência. Ok, pessoal? São nossas escolhas do passado que definem a nossa vida atual. Então fica aqui a dica da reflexão da noite. Quem aqui quer melhorar? Quem aqui já cansou de sofrer? Quem quer parar de sofrer? Dica da noite. Dica da noite. Começa a praticar o bem. E só o bem. Mas Paulo, eu ainda pode ser que eu tenha uns atos pendentes que ainda vai me fazer. Mas todo bem que fazemos anula o mal que fizemos. Mas, gente, Deus está do nosso lado. O Pai conspira a nosso favor. Ele conspira a nosso favor. Então, tudo que a gente fizer de errado vai ter que colher? Vai. Mas Deus chegou e falou assim, mas se você fizer um monte de coisa errada, mas se você praticar um bem muito bonito e muito bom, a gente elimina um pouquinho das coisas erradas. Então, comece hoje, agora, para que sair dessa casa. Comecem a mudar, comecem a fazer coisas boas, fazer o bem sem olhar a quem, sem aguardar nada de retorno, fazer o bem só pelo prazer de fazer o bem. Vocês vão ver que a lei da causa e efeito, ela é uma lei. Se você começar a plantar o bem hoje, você vai começar a colher o bem amanhã. Ok? Quanto mais rápido começar, mais rápido a gente para de sofrer. Legal? Tá bom. Alguma coisa sobre isso? Alguém quer discutir? Não? Essa reflexão aí é sobre a lei do universo, né? Sim, uma lei. Lá para frente no Livro dos Espíritos, nós temos as chamadas leis morais. Tá? São as 10 leis morais que funcionam no universo inteiro. Essa é uma delas. Tá? A lei da adoração, a lei do trabalho. Lembra que a gente devagarzinho, a gente já tem falado sobre essas leis aqui, mas nós vamos chegar nela no Livro dos Espíritos. Nós vamos falar só sobre as leis, mas a gente já tem falado. Lembra que a gente falou aqui outro dia? Alguém vai para frente se não trabalhar? Não. Cai do céu? Nada cai do céu. Deus não dá nada, é o seu merecimento. Né? Tudo é nosso merecimento. Essa é uma outra lei, lei do trabalho. Né? Lei da adoração, que a gente está sempre ligado, não é ajoelhar e ficar, né, o dia inteiro rezando. Não. A lei da adoração é reconhecermos que a gente tem um Pai.
Reconhecermos que temos um lado espiritual, que é muito presente e que funciona, é só isso. Não precisa rezar 500 mil vezes, ficar 200 horas ajoelhado, mas é durante o dia falar: nossa, Pai, que dia bonito que você fez. Pô, obrigado por essa pessoa ter atravessado meu caminho, ter podido ajudar ela. É isso. Tá? E aí depois a gente corta nelas. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Então continuamos lá no nosso livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 9, falando da intervenção dos Espíritos no mundo corporal, né? Então está lá, né, o nosso grande mestre cuidando de nós aqui, nunca sozinho, sempre com um número muito grande de espíritos de luz. Já vimos aqui também que o próprio Cristo não é único, há um conselho de Cristos planetários. Se um já é bom, vocês já imaginam um monte, né? Então, podem ter certeza de uma coisa, ainda mais nesses tempos que a gente está atravessando de guerra. O mundo perdeu o comando? De jeito maneira. De jeito maneira. Tá? Está tudo sob controle. Mas o que nós estamos sentindo, gente? A lei da causa. Né? Só para fazer um pequeno adendo, são povos que guerreiam entre si há milênios. Não são anos, são milênios. E ainda não aprenderam. Né? Então vamos continuar sofrendo. E nessa leva um monte de gente também de sofrimento. Tá bom? Então está lá, está tudo no controle. Jesus está aí, está na proa, está conduzindo muito bem, sem problema. E aqui só para a gente relembrar, né, o que acontece aqui no nosso trabalho, né, quando a gente está fazendo a palestra, a espiritualidade agindo em cada um de vocês, a espiritualidade me ajudando aqui na instrução, me intuindo, curando cada um de vocês que precisa. É esse o trabalho que acontece aqui nessa casa, ok? Bom, estamos falando sobre anjos da guarda, né? Nós concluímos aí os convulsionários, falamos sobre a afeição que os espíritos votam a certas pessoas, tá? E nós começamos a falar sobre os anjos guardiões, né? Vamos direto para o nosso assunto. Então nós paramos aqui, né? Nós fizemos uma leitura longa para vocês dessa pergunta. Algumas vezes o espírito protetor abandona o seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos. E aí a gente viu, isso aqui está uma pergunta muito comum, né? O nosso anjo da guarda nos abandona se a gente é muito rebelde? Não, ele nos abandona, não nos abandona, mas ele se afasta. Quando ele vê que os seus conselhos são inúteis, que ele não está conseguindo alcançar-nos, que tudo que ele fala a gente vai lá e faz o contrário, o que ele faz? No nosso linguajar: ah, então você está se achando sabichão, então toca a tua vida aí, eu vou ficar só aqui de olho, né? E aí então a gente viu um texto longo, onde a espiritualidade nos fala que ele sofre, mas ele deixa que a gente sinta as consequências dos nossos atos. Pessoal, eu costumo sempre comparar, para quem tem filhos, né, com criar filho. É muito parecido. Muito parecido. Quando a gente cria um filho com muito amor, com muito carinho, a gente super protege ele, a gente está fazendo bem para ele? Não. Todo mundo sabe disso, mas todo mundo faz. Quando a gente evita que o filho sofra as consequências dos seus atos, porque a gente não quer vê-lo sofrer, o que a gente está fazendo com ele? Está postergando esse sofrimento para mais para frente. E talvez, na sabedoria de Deus, o momento dele sofrer aquela consequência fosse aquele, e não lá para frente. O nosso anjo da guarda procede da mesma forma. Ele tenta nos aconselhar, ele tenta nos auxiliar, mas se nós estamos nem aí com ele, não acredito muito nessas coisas, o negócio é sorte, azar e etc., simplesmente ele se afasta, tá?
Ele se afasta, mas não abandona completamente. E ele retorna desde que seja. E se eu não acredito em nada e não chamar? Ele continua lá também. Continua lá, mas ele retorna? Não. Ele vai. Pessoal, lembrem-se sempre: bons espíritos. Nós vimos que o anjo da guarda é um espírito mais elevado que a gente. É um bom espírito. Bom espírito faz alguma coisa fora da lei? De jeito nenhum. Bom espírito interfere no seu livre-arbítrio? Então vai sempre aqui, como sempre eu faço, aos que estão no desenvolvimento mediúnico, aos que são médicos. Eu não consigo segurar a passagem. Onde eu vou, eu dou passagem. É o seu mentor? Não é. Não é. É obsessão. Porque um bom espírito não fará isso jamais. Veja, se ele fica lá, ele sofre. Ele vê você sofrendo, ele vê a gente dando cabeçada, e ele fica lá, ele tenta aconselhar. Ele tenta aconselhar. A gente não quer, não acredita, não vai. A gente vai cair lá no tema da noite. Vai cair no sofrimento. Causa e consequência. Legal? Ô Paulo, e quando você citou um exemplo, né, de educar o filho, no fim, quando você, né, super protege e não deixa de sofrer as consequências, não é estar mostrando a porta larga? Exatamente, muito bem lembrado. Quando a gente super protege o filho, a gente está evitando que ele sofra a consequência dos seus atos. A gente está mostrando para ele a porta larga. Ele vai acreditar que o mundo é o quê? O mundo é um lugar recheado de papai e mamãe, que nunca vai dizer não para ele. Resultado? Depressão, síndrome do pânico. Criança, desculpa pessoal, não é minha área, mas eu vou falar como ser humano. Criança de 12 anos de idade tomando antidepressivo, com 12 anos de idade está jogando bola na rua. Tem alguma coisa muito errada aí, muito errada, né? Então, são consequências, né? A gente precisa ver isso com muito cuidado. Mas vamos voltar ao tema que é espiritismo. Não tenho licença para falar como psicólogo, mas falo como pai, né? E falo como espírito. Tem alguma coisa muito errada aí, começando a ficar complicado o mundo, né? Tá ok? Então vamos retomar agora de onde a gente parou, que é o da 496. Nós estamos quase no meio do livro dos Espíritos. 1 ano e 3 meses. 20 de junho de 2022. Olha, ainda bem que eu tenho um cara ali com a verdade. O espírito que abandona seu protegido, não lhe fazendo mais o bem, pode fazer-lhe o mal? Bom, a pergunta do Kardec foi mal colocada, né? Por quê? Porque, na verdade, o espírito não abandona. Mas o que ele quis dizer? Quando esse espírito se afasta e deixou de fazer o bem, ele não está fazendo mal para o seu protegido? Os bons espíritos nunca fazem o mal. Ponham isso na sua cabeça. Bom espírito não interfere no livre-arbítrio. Bom espírito nunca faz o mal. Bom espírito nunca diz para você faça isso ou faça aquilo, sem interferir no seu livre-arbítrio. Nunca. Ok? Mas eles deixam que o façam, né, o mal, aqueles que lhe tomam o lugar. Lembrando que não foi uma escolha nossa. Eu escolhi não dar mais ouvido para o meu mentor, para o anjo da guarda, o irmão Nelson. Resolvi não ouvir mais ele. Bom, mas se eu não estou ouvindo ele, eu estou ouvindo alguém. Quem que eu estou ouvindo? O Tião da Biqueira. O Zé Cachaçada. O Tião Roubalheira. Então, gente, a gente volta lá na causa e na consequência. Não é castigo, não é pecado. Então, acusais a sorte pelas desgraças que vos afligem, enquanto a culpa é vossa. Não existe injustiçados e não existe vítimas. Pode pôr isso na sua cabeça. Você pode até não concordar com isso agora,
Mas à medida que você for estudando Espiritismo e você for conhecendo a vida, você vai ver. Aí até uma passagem no Livro dos Espíritos, que é muito interessante, né? Que aí o Kardec vira e fala assim, numa outra pergunta, mas como é que fica o coração desses bons homens que não sei o quê? E o Espírito de Verdade fala assim para ele assim, que sabes tu desse homem? O que você sabe desse homem? Então, Paulo, mas eu conheço um homem, o moço é tão bom, mas ele só se dá mal. O que você conhece dessa pessoa? Porque a lei, pessoal, é inexorável. A lei é imbatível. A lei ela não inverte, ela não quebra. É a lei de Deus. É a lei do universo falando. Paulo, esses bons espíritos, eles acompanham a gente no desencarne. Sim. E no caso, eles... no plano espiritual, tem os bons espíritos que ficam aguardando a gente para encaminhar, tá? Para nos receber, para nos entender. Eles estão juntos. Sim. Bons espíritos é uma categoria de espíritos que não é um espírito puro, perfeito, mas eles fazem, a gente estudou lá na questão 100, mais um bem do que erram. Porque o anjo da guarda, então ele acompanha até lá, e ele fica também à espera do despertar da gente para o caminho da luz. Sim, com certeza. Na questão, na aula anterior, a gente viu que muitas vezes o nosso anjo da guarda nos recepciona lá no plano espiritual. E vai fazer o quê? A reunião posterior, né? Falei, então, senta aqui, lembra que eu até brinquei? Senta aqui, com Fátima. Você lembra que eu falei para você casar antes da data? Então você demorou mais um ano, né? Mas lá em cima também, nesse Então, eu avisei que assim, você perdeu um ano de felicidade. É isso, a gente vai ter isso. Mas no plano espiritual também existe esse mesmo respeito da escolha do espírito, né? Sim. Tá? Sempre é designado um espírito de maior elevação moral do que a gente. Esse é sempre um bom espírito. A gente até viu, pode ser meu avô, meu tataravô que desencarnou? Pode, se ele for um espírito elevado, sim. Depende da elevação do espírito. Tá? Não da qualidade de ser pai, mãe, filho, mas da elevação. Porque precisa ser um espírito que esteja moralmente melhor que a gente. Porque senão, como nos ensinou Jesus, seria cego conduzindo cego. Então, na verdade, nós temos a mesma oportunidade que tem no plano espiritual com uma melhoria, com uma condição de mais oportunidades. Exatamente. É mais uma carta na manga que Deus dá para a gente para passar bem pela encarnação, que não é fácil. Ele dá um monte de carta na manga para a gente que não usa. A gente não acredita, a gente não quer, a gente não vai, a gente não acha. É nós. Nossa ignorância, né? E aí a gente fala que a culpa é da sorte. Ela perguntou se os bons espíritos ficam lá esperando a gente, né? Não, vai depender da moral também. Então, para onde que nós vamos? O Zé está falando aqui, ela está perguntando se os bons espíritos esperam a gente. Sim. O espírito... O nosso anjo protetor. Sim. Agora, se você for bem ruimzinho, nós, qualquer um de nós, e no nosso desencarne, desencarnarmos mal, ele vai continuar nos acompanhando? Lembra que a gente viu nas nas cadeias, nos umbrais, né? Clarencio ficou do lado de André Luiz por 8 anos no umbral. E o André Luiz vira para ele e fala assim: onde que você estava nos 8 anos que eu fiquei lá e que você não apareceu? Ele falou assim: eu estava do teu lado, irmão, você que não podia me ver. Alguns que já participaram de alguns trabalhos de desobsessão dessa casa, seja como médicos, seja alguns frequentadores, que queiram conhecer o trabalho, depois fala comigo, é de quarta-feira. Vocês vão perceber uma coisa, vão se lembrar de uma coisa. Se o espírito não se amolece um pouco,
se ele não deixa aquela rigidez daquela vibração densa, ele não consegue nem enxergar o irmão espiritual. Ele só enxerga quem? Nós encarnados, de tão denso, de tão baixa que é a vibração dele. Por isso que muitas vezes, e a gente fala sempre aqui, né, que essa noite, com certeza, cada um de nós deve ter trazido um ou mais irmãos desencarnados para serem socorridos nessa casa. A espiritualidade, os bons espíritos, vê lá que a Ângela vai lá para a casa espírita, ela pega o Paulão que está perdido lá em perturbação, e fala assim, fala nela aqui, ó. Só adere. Chega aqui na porta, ela entra, ô meu irmão, o que você está fazendo? Eu não sei, eu estou meio perdido. Então vem cá, vamos tomar uma água, relaxa, descansa. De tão densos que estão, eles não conseguem ver os bons espíritos, né? Bom, quem é que viu o nosso lar? Cadê? Quem que viu o nosso lar? Gente, assistam o nosso lar, né? Veja que interessante quando o Clarencio ainda resgata o André Luiz, que tem aquele grupo de espíritos, né, perturbados, e ele pega e ele estica a mão. O que que acontece? A claridade do Clarencio assusta eles. Pessoal, nós já fizemos trabalho de desobsessão aqui, onde o irmão espiritual estava com medo dos mortos que estavam em volta dele. Ele não tinha nem a noção de que ele estava desencarnado. Então, muita coisa acontece. Mas olha, fiquem tranquilos, porque tudo isso está onde? Tudo isso está na tua forma de pensar. Legal? Então os espíritos bons nunca fazem o mal. Eles podem até se afastar um pouco para que o nosso protegido sinta um pouquinho o mal. Vamos de novo dar exemplo da criança. Não sobe aí que você vai cair. Não sobe aí que você vai escorregar, você vai cair, você vai machucar o joelho. Pum! Eu falei. Agora não sobe mais. Infelizmente, pessoal, nós somos muito assim. Né? Não, se tem uns ainda que vai subir de novo. É como a gente sempre brincou, né? Você tem que falar 10 vezes para a criança que o fogo queima. O dia que você não falar, ele vai lá e põe a mão no fogo. Né? O espírito é igual. Tá bom? O espírito protetor pode deixar o seu protegido à mercê de um espírito que lhe deseje o mal, lhe deixar à mercê do espírito que lhe deseja o mal. E aí, vocês acham? Sem colar. Se for escolha do encarnado, olha, não é tão fácil assim. Veja como é a resposta do espírito de verdade. O que é um espírito que lhe deseja mal? Para neutralizar a ação dos bons, há a união dos maus. O que o espírito de verdade está nos dizendo aqui? Existem grupos de espíritos maus? Existem. Que se unem num objetivo comum? Existem. Ok? Porém, se o protegido o quiser, quem é o protegido? Nós. Dará toda a força ao seu bom espírito, ao seu espírito protetor. De novo, não é o livre-arbítrio? Aonde que você quer amarrar seu jegue? Né? Qual que é o toco que você quer amarrar seu jegue? Onde que... Meu pai, né, era um camponês português, um conhecimento muito pequeno, e ele falava assim: filho, junta-se com os bons, serás melhor. Junta-se com os maus, serás pior. Aprendi isso desde pequenininho. Uma pessoa que mal sabia escrever. Não, mas tem que caprichar mais no sotaque, né? Precisava, né, melhorar. Se eu falar no sotaque dele, ninguém entende. Um dia meu pai chegou na sala, estava meu filho e meu sobrinho na sala de casa, antes de desencarnar,
E virou e falou assim, tá bom, vô. O olhou para o que o vô falou? Eu falei, não sei, ninguém entendeu nada. Ele falava português. Se o protegido quiser, dará toda a força ao seu bom espírito. O bom espírito talvez encontre em outra parte uma boa vontade auxiliar. Lembra que a gente falou que no plano espiritual não tem ociosidade, ninguém fica lá deitado tocando arpinho? O trabalho, gente, é uma necessidade, é evolução. O alimento espiritual é o trabalho produtivo, né? Então, quando o nosso irmão espiritual vê que a gente não está dando bom resultado, ele não se redime, não. Eu vou procurar alguém que queira para ajudar, enquanto esse cabeçudo, essa cabeçuda, não se resolve se melhorar. E ele continua fazendo o bem. Bom, então a pessoa desencarna pensando que ele vai uma boa lá em cima, aí que ele está mais fiado, vai ter que trabalhar. Vai que vai trabalhar. O lado bom, Vagnão, é que o trabalho lá não cansa, né? Gente, esse cansaço, essa farta de vontade que a gente tem aqui, é só encarnado que tem, né? É físico, é da matéria. O irmão espiritual não cansa nunca, né? Mas Paulo, eu estava vendo lá nos livros do André Luiz, que ele dorme, que ele come. Gente, são as primeiras obras de André Luiz, Nosso Lar, Os Mensageiros. André Luiz ainda está numa colônia espiritual, ele acabou de sair da sua perturbação e ele ainda está na fase de estágio. Porque à medida que a gente vai lendo os demais livros, você começa a ver que ele não dorme mais, ele não fala mais de comer, não fala mais de beber. É trabalho, a gente sai daqui, vai para lá e acolhe ali, e energia de lá. Então, graças a Deus, eu não vejo a hora, porque eu sou cansado, a matéria pesa, né? Aproveita para fazê-lo enquanto aguarda seu retorno para junto de seu protegido. Então, o que ele responde, né, para o Kardec? Ele falou, não é que ele entrega ele ao mal. Ele viu que não está dando resultado, ele vai fazer o bem que ele precisa fazer. Você quer? Eu estou aqui às tuas ordens. Você não quer? Toca a tua vida. É bem assim. E se você chama, ele vem. Se você chamar, porque, gente, não... outra lei de Jesus, né? Batei, serás atendido. Pedi e dar-se-vos-á. Não é isso? De novo lá no André Luiz. A hora que ele estava pendurado na última pena do rabo do urubu, né? Que ele tinha sofrido tudo que ele tinha sofrido, aí ele lembrou do quê? Quem viu o filme, quem leu o livro? Aí ele lembrou de um tal de Deus. Depois de 8 anos, na arrogância dele de ser um médico, de se achar dono do Senhor da verdade de tudo, né? Depois de 8 anos, aí, pai, por favor, se tem alguém aí, se existe alguma coisa, me ajuda. O que aconteceu imediatamente? Tá aí, ajuda, meu filho. Simples assim. É que nem você fala, tá tudo olhando. Tá tudo aqui. Onde você estava? Eu estava aqui do teu lado. Então, mas você estava tão concentrado jogando o seu jogo de carta aqui, que você nem olhou para o lado para mim. É isso que eu não consigo entender direito. Como que o outro estava do lado e ele não enxergava? A diferença vibracional. Ele estava preocupado com a carne, né? Exato. Ó, é assim. Quem aqui consegue ver espírito? Levanta a mão. 2, médiuns. Por que o resto não consegue ver espírito? Por que nós não conseguimos ver aqui? Os irmãos espirituais estão trabalhando aqui. Não está na mesma sintonia. Porque nós estamos em faixas vibratórias diferentes. Se você sentir que eles estão aqui. É uma forma de sensibilidade. Então você já tem um pouquinho mais de vibração. Tem gente que vê. Olha e fala, não, eu estou vendo. Estou vendo o Padre Paulo ali, estou vendo o Luanã ali, estou vendo o Maracá ali. Tem gente que vê, né? Mas normalmente isso não é permitido, porque vibramos em faixas diferentes. Esse equipamento aqui chamado olho, ele não tem a capacidade de enxergar essa vibração.
Quem vê, não vê com o olho, vê com a mente. Né? E lá no plano espiritual, Pati, é a mesma coisa. Quando o irmão, apesar de desencarnado, está vibrando muito baixo, muito denso, ele é muito materializado, ele está pego ainda a vício, ele ainda é viciado em droga, ele é viciado em álcool, ele é apegado às coisas da matéria, ele não consegue enxergar os irmãos espirituais. Não consegue. Né? Não, eu entendo esse exemplo que você deu, que nem aqui, a gente também não consegue enxergar, mas é que lá seria uma situação assim de resgate, né? Então, para conseguir esse resgate, temos as casas espíritas, temos os médiuns e o trabalho de desobsessão de quarta-feira, para conseguir chegar nesses irmãos mais rudes, mais materializados. Não é à toa, não é porque é bonitinho a gente vir aqui sentar na mesa e fazer trabalho de desobsessão, é necessário. Pois não. Boa noite, Sr. Paulo. Isso é uma reflexão das nossas atitudes ou é involuntário? Como? Isso é uma reflexão das nossas escolhas e atitudes ruins ou ele é involuntário? É um reflexo das nossas escolhas. De todas. Você já deve ter ouvido aquela frase que não é espírita, mas que diz o seguinte: nós somos a somatória das nossas escolhas. Isso vale muito para o espiritismo. Se as suas escolhas foram todas muito boas, se as suas escolhas foram todas muito erradas, causa e efeito, você vai sofrer a consequência disso. Semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Deus nos dá a liberdade de fazer o que quiser, não é verdade? Nós aqui não podemos, cada um de nós, não podemos fazer o que der na nossa cabeça. Ah, Paulo, mas peraí, assim, então, você já fala peraí, porque a gente já tem uma certa responsabilidade, mas tem gente que não tem não, né? Então você pode fazer o que você quiser, a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Cada um de nós vai colher exatamente aquilo que plantar, vai expiar exatamente aquilo que fizer. Ok? Beleza? Paulo, né? Mas nessa mesma encarnação, a gente faz escolhas e já colhe. Sim. Nessa Sim. mesma. Sim. Tem que viver outras vidas. Então, a pergunta dela é assim, né? Nessa encarnação a gente já planta e já colhe? Sim. Mas às vezes a pessoa pode estar preparada para colher, às vezes não, por que você falou? É assim, cada um é um, somos indivíduos, né? Deus criou cada um de nós simples e ignorantes. Cada um seguiu um caminho, cada um é um indivíduo. Eu costumo dizer, eu acho isso tão bonito. Gente, só tem um Paulo no universo inteiro. Só tem uma Fátima no universo inteiro. Só tem uma Ângela no universo inteiro. Deus criou a gente como indivíduos. Mas para entendendo isso, tá, mas o que eu faço nessa vida eu já estou colhendo? Depende. Somos filhos de um pai extremamente amoroso, soberanamente justo e bom. Vamos supor que eu fui o auxiliar direto do Hitler na encarnação passada. Foi responsável pela morte de 5 milhões de judeus. Ok? Qual é o tamanho da minha expiação? É muito grande. Dificilmente eu estaria hoje encarnado nessa situação. Ok? Mas, na misericórdia de Deus, essa expiação pode ter sido postergada para mais para frente. Fala, primeiro nós vamos fazer você viver uma encarnação que você vai aprender o que é espiritismo, você vai aprender quem que é Jesus, você vai saber o que é o bem e o que é o mal. Aprendeu. Então, agora é hora de se expiar tudo aquilo que você fez de ruim. Mas, a gente já colhe, porque a gente já está semeando nessa, o bom e o ruim. Né? De novo, a gente não ficar assustado. Como é que a gente anula um mal feito? Vamos dar uma adiantada, vai, vamos.
Lembra que eu expliquei para vocês? Código Penal da Vida Futura, capítulo 7 do livro doutrinário do Céu e Inferno. Quando erramos, todos nós erramos, ok? Quais são as 3 etapas para a gente consertar um erro? Então a gente pratica um erro. Primeiro é o arrependimento. Por que o arrependimento? Porque a gente precisa entender que o que fizemos está errado. Então, primeira etapa é o arrependimento, ok? Segunda etapa, a expiação. Lembra que eu falei para vocês? O que é expiação? É a consequência. Substitui a palavrinha expiação, que lembra sofrimento, fogo no chofre, no mármore do inferno, por consequência dos nossos atos. E por último, para a gente anular o mal, reparação do mal feito. Ok? Então são essas 3 etapas para a gente corrigir os erros que praticamos. Chico Xavier já nos dizia que o bem que fazemos é nosso advogado por toda parte. Fiz muita coisa errada, mas eu vou começar hoje e vou começar a praticar o bem para anular os maus que eu fiz. Pronto. Começou a entrar palhinha azul de crédito. Tá ok? Beleza? Por isso que a gente fala, pessoal, não deixa para amanhã, não. A mudança não é amanhã, amanhã pode não vir. A mudança é hoje. A mudança não é ser piegas, não. Eu fui fazer uma pequena cirurgia, podia ter tomado anestesia e morrido. E aí aquilo tudo que eu deixei para fazer para melhorar amanhã. O amanhã pode não vir. É hoje, é agora, né? É agora que a gente tem que começar a mudar e melhorar. Bom? Quando o espírito protetor deixa seu protegido extraviar-se na vida, será por impotência de sua parte, do bom espírito, para lutar contra outros espíritos malévolos? Aqui pergunta, viu? Kardec era pertinaz, né? Então, quando não dá certo, quando o espírito protetor não consegue proteger, é porque o espírito protetor não teve força para combater o espírito malévolo, né? Ele fala, não é porque não possa, mas porque não quer. Vocês lembram que a gente estudou lá na hierarquia dos espíritos, na questão 100 e as demais, quando fala da hierarquia, existe entre os espíritos uma hierarquia. Essa hierarquia é moral. E essa hierarquia moral é irresistível. Se um bom espírito chegar para um espírito inferior e disser a ele, faça isso, ele é obrigado a fazer isso, né? Jesus, com muita tranquilidade, a gente já comentou isso aqui, virou para um espírito denominado legião, porque eram muitos espíritos, e falou, qual é o teu nome? Ele falou, meu nome é legião, porque somos muitos. Jesus, tranquilo, com a sua perfeição moral, falou assim, sai dele, legião. Pô, simples assim, é essa superioridade moral. Então não é porque não possa, mas porque não quer. O seu protegido sai das provas mais perfeito e mais instruído. É aquilo, de novo, o exemplo da criança. Ralou o joelho? Ralei. Doeu. Vai subir de novo? Não vou. Joia. Objetivo atingido. Ele, o bom espírito protetor, o assiste com seus conselhos, através dos bons pensamentos que lhe sugere, mas que infelizmente nem sempre são ouvidos.
Olha os termos que o Espírito de Verdade fala, pessoal. Conselhos, sugere, isso é não interferência. A decisão é sempre nossa. Por quê? Porque a responsabilidade é sempre nossa. Por quê? Porque não existem vítimas e não existem injustiçados. Está entendendo como é que a coisa de Deus é meio perfeita? Meio inteiro. Não é melhor não mexer? É melhor não mudar a lei de Deus? Melhor deixar assim que está funcionando bem no universo inteiro, né? Só a fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem é que dão força aos maus espíritos. Olha que interessante isso daqui, ó. O poder deles sobre vós advém apenas do fato de não lhes opordes resistência. A porta larga de mão. Não é mais fácil? Eu vou trabalhar ou eu vou para o boteco? Vou para o boteco, né? Acho que a maioria já pensou nisso. A gente não põe resistência. A porta larga e a porta estreita. Né? Paulo, tem um exemplo que eu peguei e acho que é interessante comentar. A doutora Isabel Salomão, ela fala assim, né? Que se um dia você errar e as pessoas te acusarem, e você se reconhecer errado, você repara o seu erro. Mas se você se sentir confiante de que você não foi cometedor daquele ato, é a sua moral, né? E o seu comportamento dirá aos outros quem é você. É isso aí. Tem uma frase mais popular, não é espírita, mas é muito boa também. Ela fala assim: não se justifique. Os amigos não precisam e os inimigos não acreditam. Eu falo, Paulo, porque a gente recebe, todo mundo, né? Recebe injúria, recebe. Você fez isso, aí você não fez, aí você vai atrás, não, porque eu não fiz. E aí vira um bolo, né? Mas o seu comportamento é a sua moral, que vai demonstrar, né? Olha que interessante, né? Nós vivemos um mundo de muita injúria, muito ataque, muita acusação. Quais são os dois maiores pecados, as maiores imperfeições que a gente precisa corrigir aqui? O orgulho e a vaidade. No que a gente mais é atacado? No orgulho e na vaidade. Né? É isso. E somos atacados constantemente. Médiuns são dominados pelo orgulho, né? Pela vaidade. Eu sou o maior médium espetacular das Américas. Não existe isso. Mediunidade é tudo igual. Tudo igual. Né? Não existe mediunidade maior ou menor. Todas as mediunidades são iguais. A mediunidade é uma questão orgânica. A gente viu isso aqui em 2 estudos para trás. É como a visão, é como o olfato. Tem uns que é muito mais desenvolvida e outros não. Por quê? Porque não precisam. Quem vocês acham que é mais feliz? O médium que passa mal ou aquele que não vê nada? O que não vê nada. Porque passa mal ele vai ficar bom. Passa mal, se com muito trabalho, vai ficar bom. Né? Com muito trabalho, muita dedicação. Beleza? Vamos para a última, então acho que dá tempo da gente fazer uma última. Então, só relendo, né? O poder dos maus espíritos vem do fato de que nós não colocamos resistência às suas sugestões. Veja como os caras agem de uma maneira esquisita, sutil. Quando a gente percebe, a gente já foi dominado. O espírito protetor está constantemente com o seu protegido. Acho que alguém perguntou algo parecido. Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Há circunstâncias em que a presença do espírito protetor junto do seu protegido não é necessária. Pessoal, vamos entender uma coisa nessas duas questões. Lembra também, quando a gente estudou o espírito, né? O espírito, ele se irradia, igual o som no alto-falante.
igual a lâmpada dentro de uma arandela. O espírito se irradia. Quanto mais evoluído o espírito, quanto mais elevada a sua ordem, maior a sua capacidade de irradiar-se. Os bons espíritos conseguem estar aqui, lá, acolá, tudo ao mesmo tempo agora. Ok? Então, essa visão que a gente tem de que o meu anjo da guarda está aqui com duas asas do meu lado, não é uma imagem verdadeira. Isso é uma coisa lá dos livros mais infantis, da própria religião, né? Que coloca lá um anjinho da guarda e tal, 24. E quando ele está... A gente até brinca, né? A hora que o cara bate numa estrada, né? Sofre acidente, foi então o anjo da guarda, ele estava dormindo naquela hora, né? Não, o anjo da guarda estava muito acordado. Quem não ouviu foi ele, né? Então, há circunstâncias em que a presença do Espírito Protetor não é necessária. Até porque também dissemos, qual é a função do meu Espírito Protetor? Além de me proteger. Qual é a função do teu Espírito Protetor além de te proteger? Um monte. Eles vêm aqui e trabalham junto à corrente dessa casa. Porque quando vocês começaram a frequentar aqui, o seu Espírito Protetor, que não necessariamente era um membro dessa corrente espiritual, começou a se sintonizar e começa a trabalhar aqui. Ele vai ajudar pessoas fora, ele vai fazer o bem para outras pessoas que estão necessitadas naquele momento que a gente não quer. Né? Não existe ociosidade, nada está parado no plano espiritual. Haverá um momento em que o Espírito não precise mais de anjo guardião? Sim. Que bom. Mas isso não acontece na Terra. Tá bom? Então, sim, quando tiver chegado ao grau de poder conduzir-se por si mesmo, pessoal, olha o grau que nós nos encontramos. Para aqueles que se acham a bolachinha mais gostosa e recheada no pacote, se nós ainda temos que ter um Espírito nos tutelando, tomando conta, nos aconselhando, qual é o nosso grau de evolução? Bem lá no seu pé da porta. Né? Quando a gente conseguir se conduzir por si mesmo, a gente vai ter, como há um momento em que o estudante não precisa mais de mestre, mas isso não acontece na Terra. Como aqui ainda é um planeta de provas e expiações, que a gente ainda tem que ser acompanhado, tutelado, orientado, e mesmo assim, como a gente vê como é que anda o mundo, não adianta muito, né? Durante a emancipação, o encarnado não vai dar trabalho, vai ficar deitadinho lá, o Espírito Protetor fica ao lado dele, será? Vai fazer o bem, ele tenta acompanhá-lo, mas se ele vai para lugares... O que ele está falando é a emancipação da alma. Sempre, toda noite nós morremos. Para aqueles que não sabem, morremos toda noite. Toda noite, quando dormimos, nossa alma se liberta e a gente vai para o plano espiritual. Para onde? Para onde nós queremos. Pode ser para boate? Pode. Pode ser para um hospital ajudar os outros? Pode. Tudo depende de quê? De nós. Então o que hoje está falando é o seguinte: quando a gente se emancipa e vai fazer alguma coisa meio errada, o nosso anjo espírito protetor nos acompanha? Ele pode até nos acompanhar, mas sempre naquela de: filhão, de novo você vai aí? Não, fala sério, 32 encarnações, de novo você vai para um umbral, você vai lá ver os caras fumando, você não acha que está na hora? Deixa comigo. Então tá, então vai. Tem que ser, tá? Aí a gente tem terror noturno e não sabe por quê. Aí vai tomar o quê? Antirremédio. A gente acorda gritando de noite, suado, não sabe por quê. Não deixe de tomar o remédio, mas comece a fazer uma oração antes de dormir. Se preparar, né? Se prepara. Comece a se preparar para dormir. Desliga a caixinha de fazer bolo. Cadê a caixinha de fazer bolo? É isso aqui. Desliga a caixinha de fazer bolo. Ninguém mais se fala, ninguém mais se liga.
Falou, nossa, está morrendo de saudade de você, eu mandei uma mensagem para você, você não respondeu. Eu não vejo isso daqui, me liga. Você gosta de mim, fala comigo. Vem aqui na casa. Não, agora temos passe online. Eu prefiro que vocês venham. Porque o trabalho espiritual aqui, né? Então preparem-se para dormir. Façam uma boa oração. Pensem em coisas boas. Não vai ver a televisão, vai ver o resumo das notícias trágicas do dia. Porque a sua vibração vai lá na ponta do dedão do pé, e a hora que você dormir e emancipar, a sua alma é atraída magneticamente para onde? A sintonia. A sintonia não é do PCC, não. Vai para a sintonia que você está. Você está vibrando baixo? Você vai para lá. E o teu anjo da guarda não vai querer lá, não. Ele vai te aconselhar, mas se for, vai, então vai. Eu te espero aqui. Tudo bem, pessoal? Mais alguma coisa? Não? Então vamos encerrar por hoje.